Vamos lá, pessoal. Vamos tomar os nossos assentos. Pessoal, vou pedir para que o pessoal se sente o mais na frente possível. Só se você for mãe de bebê, estiver tomando remédio para pressão, aí você senta mais para trás, mas a gente precisa mesmo que você deixe os últimos espaços vazios. Vou aguardar mais um pouquinho a boa vontade dos irmãos. Só dois avisos importantes, irmãos. Primeiro, boa noite, né? Dois avisos importantes. Primeiro, só para lembrar os irmãos que nós já estamos disponibilizando para os irmãos as vagas para o retiro. 99% de que está fechado lá realmente com Vila Verona, né? Então, essa semana aí a gente deve estar fechando os últimos detalhes, né? Então, você precisa procurar a Cecília já para fazer a sua reserva. Outra questão importante, esse é o segundo aviso, é a reunião do cultinho depois do culto, uma reunião rápida que o pessoal do cultinho precisa realizar. É isso, vamos orar? Baixe sua cabeça agora, fale com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, chegamos diante da Tua presença, ó Deus, com tantas coisas no coração, na mente. Pedimos ao Senhor que venha nos abençoar. Senhor, nós nos reunimos aqui nesse horário, nesse local, com o objetivo único, Senhor, de adorarmos o Teu nome. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, em nossa postura, em nossa disposição mental. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, na nossa concentração e reverência. Ó Deus, porque não existe outro assunto mais importante do que adorar o Senhor. Senhor, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos purifique. Entramos na Tua presença não cheios, Senhor, de nós mesmos, mas vazios e necessitados, de mãos carentes, com corações quebrantados, ó Deus, com corações contritos, Senhor, clamando, Senhor, pela Tua misericórdia, clamando, Senhor, pela Tua direção que venha pela Tua palavra. Ajuda o Teu povo a Te adorar de forma que o Senhor merece, da forma como lhe agrada. Ajuda-nos, Senhor, nessa direção. Continua conosco, Senhor. Abençoa-nos. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Fique de pé, irmão. Dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado.
comigo, mano. Ei, som. Boa noite, irmãos. Pode vir, pessoal. Nós vamos adorar o nosso Deus, entoando Ele alguns cânticos. E como nós acabamos de orar, nossa motivação aqui é adorar o nosso Deus. E eu peço que você se concentre nisso, porque muitas vezes não é fácil. Às vezes a pessoa que está do seu lado, ela precisa sair, ou às vezes ela tem vontade de fazer algo. Às vezes a pessoa que está na sua frente gosta de bater palma e você não. Se concentre na adoração ao Senhor. Se concentre no que você vai cantar. Se concentre na adoração a Ele. No que você vai dizer nas músicas que nós vamos cantar. Preste atenção nas letras e declare isso de coração ao Senhor. E a primeira música que nós vamos cantar é uma declaração da exaltação do nosso Deus, que reconhece que Ele é exaltado, que Ele está acima de todos, está acima de tudo e de todos. Ele é o Senhor, digno de ser louvado. Se você concorda com isso, eu gostaria de convidá-lo a cantar conosco, amém? Exaltado
Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de poder adorá-lo. Te agradecemos porque o Senhor mesmo, a grandeza da tua majestade, está nos ouvindo, está atento à nossa canção, está atento principalmente ao nosso coração nesta noite. Nós te agradecemos por isso, porque o Senhor não precisa de nós, nós precisamos do Senhor, mas o Senhor está atento em nos ouvir. Obrigado, Pai, por isso. Eu peço que o Senhor realmente seja exaltado, seja glorificado no coração de cada um presente aqui essa noite, porque o Senhor é digno e o Senhor merece. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que se importa com as nossas aflições, que se agrada das nossas vitórias e que se entristece das nossas derrotas, mas que, sobretudo, é um Deus vivo que está ao nosso lado, sempre disposto a nos ajudar e também a nos corrigir quando precisamos. Obrigado por isso, Senhor. Peço que o Senhor, de fato, seja glorificado nessa noite, porque é para isso que existimos, é para isso que estamos aqui. Em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, eu oro. Amém. Vamos, vamos cantar um hino agora, o hino de número 137, Porque Vivo Está. Se você trouxe seu dízimo e sua oferta, você pode depositar aqui à frente. Lembrando que esse momento de dízimos e ofertas continua sendo um momento de adoração. Então, se você é um adorador do Senhor, se você é um servo de Jesus Cristo, você pode, você deve participar desse momento, amém? Vitória.
nós começamos a estudar escatologia. Então, se você tem curiosidade, se você gostaria de aprender, se você quer se motivar a ser um servo melhor do Senhor, se você não sabe muito sobre o futuro, mas você quer estudar mais sobre escatologia, aos domingos, às 9 horas da manhã, você pode vir aqui à igreja e estudar com todos nós escatologia, tá bom? Eu fiz um convite aí a toda a igreja. Se você quiser, se você puder, venha às 9 horas da manhã. Hoje, graças a Deus, a igreja estará cheia. Mas se você quiser, traga visitantes para que nós possamos estudar mais sobre o futuro, sobre a volta desse Jesus que vivo está. Nós vamos cantar mais uma vez, porque vivo está, vale a pena viver. Amém? Vivo está, amanhã inteiro, se vivo está, eu bem sei, é o meu futuro, a vida vale a pena, se vivo está. Louvando a Deus, agradecendo pelas ofertas, pedindo que Ele, de fato, nos abençoe para que continuemos administrando com seriedade esses recursos que são dele, amém? Vou pedir para a irmã Rosana orar, por favor. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais essa noite na Tua presença, meu Deus. Que possamos, Senhor, estar com o coração e mente aberta, Senhor, para a Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, meu Deus. Que possamos somente entregar tudo que é Teu, Senhor. Abençoe a cada vida, Senhor, essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos estudando, estamos aprendendo sobre fé, sobre como nossa fé ela envolve todas as áreas da nossa vida e deve envolver todas as áreas da nossa vida. Fé não é um pensamento positivo, mas fé é uma convicção que me move. E a próxima canção que nós vamos entoar é uma das canções que nós aprendemos no retiro e que ela nos lembra muito sobre essa questão do que é a fé, que é a verdadeira fé, alguns elementos que fazem parte dessa fé. Eu gostaria de convidar a igreja com alegria, louvar a Deus dizendo que a mão dele, a mesma mão que guiou a história até aqui, continua guiando a nossa história hoje, no presente, até o futuro, quando Jesus voltar. Amém? Deus hoje e amanhã, o Senhor
Me ajuda a acreditar, me ajuda a descansar, me ajuda a agir com base nessa fé, nessa confiança. E a próxima música que nós vamos cantar, uma música bem conhecida da maioria, que diz, é um convite pedindo que o Senhor reine sobre as nossas vidas. Ele está disposto, Ele quer reinar, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos ensinar a viver. Muitas vezes nós é que não queremos que Ele intervenha. Cantamos, achamos muito bonito tudo isso daqui, mas na hora de descansar, na hora de confiar, na hora de obedecer, nós damos as costas a Jesus e falamos, deixa que eu cuide da minha vida. E essa música é um convite para você que gostaria de fato pedir, Senhor, eu quero que o Senhor reine, eu quero que o Senhor continue reinando na minha vida, me ensinando a viver, me ensinando a confiar, me ensinando a acreditar, me ensinando a descansar naquilo que o Senhor tem feito por mim, e sobretudo me ensinando também a obedecer ao Senhor. Vamos cantar então, Senhor, reina em mim. Desejo do seu coração que Jesus reine sobre a sua vida. Gostaria de convidar você a se sentar nesse momento, por favor. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, se você traz no seu coração alguma angústia, se você traz no seu coração algum problema, se você traz no seu coração alguma aflição que você gostaria que a igreja estivesse orando pela sua vida. Talvez você veio para cá buscando a solução para algum problema. E deixa eu falar uma coisa para você. Se você está com um coração sincero aqui, você vai encontrar a solução para o seu problema, sim.
porque nós cremos num Deus que é vivo e verdadeiro, que ouve a nossa aflição, se compadece de nós. Então, se você tem algum problema, se você tem alguma aflição, nós vamos orar por você neste momento. Mas se você também tem algum motivo de agradecimento, que publicamente você gostaria de declarar: Senhor, eu sou grato ao Senhor por isso, o Senhor sabe pelo quê. Eu gostaria de convidar você que gostaria de uma oração intercessória da igreja pela sua vida, se colocar em pé. Se você traz algum problema no seu coração, fique em pé. Se você traz algum motivo de gratidão no seu coração, também que se coloque em pé. Eu vou pedir para que o pastor ore intercedendo pela igreja neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, seja louvado, Senhor, o teu nome, engrandecido, bendito para todo sempre, Senhor, pelos séculos dos séculos. Ó Deus, que o Senhor seja glorificado na igreja, Senhor, que o seu nome seja bendito, Senhor, porque tu és grande, perfeito, bondoso, misericordioso, amável, Senhor, soberano sobre tudo. Ó Deus, nós nos rendemos diante da tua grandiosidade, perfeição, sabedoria, Senhor, santidade. Precisamos, Senhor, de ti. E viemos aqui, Senhor, trazendo também nos nossos corações nossos louvores, agradecendo ao Senhor pelas vitórias que o Senhor tem nos concedido. Ó Deus, te louvamos, Senhor, pelas promoções, pelos livramentos, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é tão bom para conosco. Senhor, mas também colocamos diante do Senhor. Sabemos de irmãos que estão passando por dificuldades tão grandes, por lutas, Senhor, tão agudas, que o Senhor possa estar abençoando cada um, ó Deus. O Senhor possa estar livrando, Senhor. O Senhor possa estar afastando o teu povo do mal, promovendo santidade no meio do teu povo, ó Deus, purificando. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando as famílias, Senhor, os lares, dando harmonia, Senhor, dentro de casa, ó Deus. Pedimos pelos filhos, ó Deus, Senhor, que eles andem nos teus caminhos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem misericórdia de nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, o teu povo também na questão financeira. Alguns irmãos passando por apertos, por dificuldades, que o Senhor venha suprir, que o Senhor possa estar ensinando, Senhor, o correto uso, Senhor, dos recursos. E, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando também aqueles irmãos que estão passando por enfermidades, ó Pai. Senhor, tu nos criaste, tu conheces o nosso corpo, o nosso organismo, a nossa mente. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada parte, Senhor, do nosso corpo. São tantos irmãos, ó Deus, que estão passando por dificuldades físicas ou outras, Senhor, emocionais. Senhor, que o Senhor venha trazer a tua cura, porque sabemos que o Senhor é poderoso, que não existem, Senhor, limites, Senhor, para a tua ação. Pedimos que o Senhor venha atuar, Senhor, no corpo dos teus servos, na mente, no coração dos teus servos, para que eles possam ser curados pelo Senhor. Pedimos a conversão daqueles nossos amigos, parentes, queridos, ó Deus, que ainda não te conhecem, que o Senhor possa trazê-los, Senhor, para ti, que eles possam adentrar, Senhor, o teu aprisco, que eles possam entrar, Senhor, no teu caminho, ó Deus, e não sair nunca mais. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão longe, que o Senhor os traga de volta, que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, seja qual for a necessidade. Eu sei de irmãos aqui, Senhor, que estão precisando de direção, de respostas. Precisam tomar decisões, têm questionamentos, precisam de respostas. Ó Deus, responde, Senhor. Mostra o que eles devem fazer. Dá direção ao teu povo, ó Deus. E muito obrigado porque podemos confiar em ti. Senhor, o Senhor é o nosso bem maior. O Senhor é tudo que temos. Por isso nós te louvamos, porque tudo o que temos é demais até para nós. Obrigado, ó Deus. Continue conosco, abençoando esse culto, falando com cada um. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Nós temos uma última canção. Se você puder, se você quiser se colocar em pé. Essa canção é uma canção de gratidão a Deus. Ela agradece a Deus pelo fato de ter enviado Jesus para morrer por nós. Ela também agradece a Jesus pelo fato de ter aceitado morrer por nós. Ela nos ajuda a declarar ao Senhor
que esse momento aqui onde nós estamos adorando a Deus, cantando músicas a Ele, que nós queremos continuar fazendo isso pelo resto das nossas vidas. Vou sempre adorar o Senhor, porque Ele é digno, só por isso, porque Ele merece. E se tudo estiver mal na minha vida, se eu ainda tiver com problemas, Ele continua sendo digno de louvor e adoração. E se tudo estiver bem, não é graças a mim, é graças a Ele. Então Ele continua sendo digno de adoração. Eu gostaria de convidar a igreja a cantar essa canção conosco. Vamos lá? Graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavo minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, por sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que mais uma vez, graças eu te dou, Pai. Graças eu te dou, pelo preço sacrifício de amor que me comprou, Senhor, pelos cravos em tuas mãos.
ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Mas ressuscitou? mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Senhor, essas canções que entoamos aqui foram para o Senhor, porque o Senhor é digno. O Senhor pagou o preço, o Senhor aceitou o desafio, o Senhor assumiu a dívida que não era tua. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Deus, por ter enviado Jesus para morrer por nós, pecadores. Nós te agradecemos porque o Senhor nos redimiu, através do teu sacrifício, obtivemos pela fé no Senhor Jesus perdão de pecados, reconciliação com o Senhor Todo-Poderoso, Deus, Criador do Universo. E temos agora o privilégio de poder glorificar o Senhor, cumprindo o propósito pelo qual o Senhor nos criou. Obrigado por isso. E eu peço que o Senhor continue sendo glorificado através da exposição da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de falar com o Senhor. E mais ainda, obrigado pelo privilégio de poder Te ouvir agora. Eu peço que mesmo respeito, a mesma sensibilidade com a qual o Senhor tem nos ouvido até aqui, cada um de nós agora possamos ouvir o que o Senhor tem para dizer para nós. Obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor e adoração ao Teu nome. Eu Te agradeço em nome de Jesus, novamente lembrando, porque nunca é pouco lembrar, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor, por isso. Amém. Irmãos, podem sentar, por favor. Ok, crianças até 8 anos, venham, que elas vão para o seu cultinho. Yuri, acho melhor dar uma puxadinha aqui. Crianças até 8 anos. Aí. Vem, Mari, vamos, Mari. A Nina veio de bolsa hoje. Aí. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela vida das nossas crianças. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a olharmos com carinho para esse momento, para esse ministério. Lembra-nos sempre, ó Deus, da ordem que o Senhor nos deu, de não impedir as crianças de chegarem até o Senhor. Pelo contrário, sermos facilitadores. Ajuda-nos a lembrar disso, Senhor. Pedimos que o Senhor possa estar abençoando os professores nesse trabalho. Muito obrigado, ó Deus, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Obrigado. Irmãos, quanto o mundo te incomoda? Quanto a forma do mundo agir, a forma mundana de se relacionar, de se divertir, a forma mundana de demonstrar alegria ou tristeza, quanto isso incomoda você? Talvez você, assim como eu, fique incomodado talvez com as questões políticas, as injustiças.
Mas e aquelas questões que nos tocam, que você faz e eu também, ou que você não faz, ou eu não faço? Quando a gente vê, por exemplo, o quanto que o rodeio nos incomoda. E aí eu não estou querendo entrar no mérito do esporte, se dá para chamar isso de esporte, mas eu estou entrando naquela busca que as pessoas têm de achar algo que os divirta, os alegre. E assim como algumas pessoas vão no rodeio, por exemplo, justamente para usar alguém, para que alguém traga alguma coisa, algum benefício, algum prazer, quanto que esse estilo te incomoda? Quanto talvez te incomode a forma mundana de festejar, de se alegrar, de celebrar as coisas? Ou não te incomoda? Quanto te incomoda aquelas piadinhas sujas que você escuta na escola? Quanto te incomoda realmente aqueles comentários indecentes que talvez um colega fale para o outro no trabalho? Quanto te incomoda isso, se é que te incomoda? Quanto te incomoda na sua própria vida o pecado? Ou será que você já convive com ele tanto tempo que você já se deu bem com ele? Quanto te incomoda o seu próprio pecado? Se é que te incomoda. Quanto te incomoda aquele jeito que você tem de fazer algumas coisas que estão em desacordo com o jeito que Deus falou que você deve ter para com as coisas? Se é que te incomoda esse tipo de inadequação. Quanto te incomoda o fato de você não se relacionar com as pessoas, não falar com elas, não tratar elas do jeito que Deus quer que você trate, se é que isso te incomoda? Quanto te incomoda o fato de que você convive com pessoas que são perdidas, que estão caminhando a passos largos para o inferno e você não faz nada? Quanto isso te incomoda? Se tem uma palavra que nos norteou nesse estudo que fizemos sobre fé, onde nós vimos que o justo, ele vive pela fé, ou aquele que é justificado pela fé, vive, foi que o exemplo de fé desses homens e mulheres foram exemplos de fé práticos. Você percebe que esses homens não foram homens de fé, mas eles ficavam lá o dia todo lá, no alto da montanha, orando, ou dentro dos seus quartos lá, tendo o seu momento devocional. Mas você vai ver esses homens e mulheres demonstrando a sua fé de forma prática, no meio do tumulto, demonstrando a sua fé de forma prática ali, no dia a dia, no meio das lutas, talvez contra a multidão, contra a maioria. Nós vimos que a fé... Está dando microfone, eu acho que é o ganho, está muito alto. Nós vimos que a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Inclusive, eu preciso fazer uma pequena correção que o irmão notou, quando eu falei de Raabe, que Raabe não sabia ainda da travessia do Jordão, é porque realmente Israel ainda não tinha atravessado o Jordão. Só os 2 espias que atravessaram, e depois que eles voltaram que Israel atravessou o Jordão. Obrigado, irmão Tiago, que fez essa observação importante. Mas a fé é esse instrumento prático, mesmo de coisas que nós não vemos, nós cremos porque Deus disse que é.
E nós temos visto a vida de vários homens e mulheres. E hoje nós estamos na última mensagem dessa série. E essa mensagem tem mexido profundamente comigo. A palavra que eu vejo ligado à fé, e ela vai aparecer várias vezes no texto, é a palavra testemunho. Não é à toa que quando ele vai falar sobre os exemplos de fé, lá no versículo 2, ele diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Uma fé que não gera bom testemunho não é a fé correta. A fé, ela está diretamente ligada à nossa postura no meio de um mundo perverso, no meio de um mundo mau, no meio de um mundo que tem as suas manifestações religiosas de forma contra o que Deus estabeleceu, suas manifestações sociais contrárias ao que Deus estabeleceu, suas manifestações do uso dos seus recursos de forma contrária. Hebreus capítulo 11, versículo 2, vai falar que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E agora no final, nós vamos ver que o autor ele já citou de tantos homens, já citou Abel, Enoque, Noé, Abraão, citou Isaac, citou Jacó, José, Moisés, Raabe, Josué através do povo. E agora ele vai fazer um resumo. E o que realmente vai me mostrar é essa questão de que esses homens, eles demonstraram a sua fé, mostrando a sua inconformidade com o mundo, mostrando realmente a sua inconformação, mostrando que eles estavam muito mais atentos ao que viria no porvir, estavam muito mais ligados com a promessa do Messias, com a cidade celestial, e eles preferiam abrir mão sobre essas coisas terrenas e passageiras, pensando lá no porvir, na vinda daquele que concretizaria tudo, que estabeleceria tudo, que resolveria tudo, que satisfaria tudo. Agora ele vai terminar aqueles que ele nomeia. Ele vai falar de alguns, mas ele vai citar aí tantos outros. Ele vai falar de alguns que são noniminados aí, e outros que são anônimos. Homens e mulheres de Deus que não são citados os seus nomes, mas que foram homens e mulheres de fé. Talvez não foram citados no texto, mas a Bíblia ela é forrada de homens e mulheres de fé. E eu gostaria que nós lêssemos juntos e acompanhássemos Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 32. É o último parágrafo, onde ele vai citar pessoas. E aqui ele está encerrando a sua série de exemplos de homens e mulheres de fé, que creram naquilo que as outras pessoas não viram, e que porque criam nas promessas de Deus, elas tiveram uma vida inigualável, e deram, durante a sua vida, um bom testemunho. Encerrando a galeria dos heróis da fé, ele percorre toda a história, e cita alguns, e faz menção de outros. Olha lá o versículo 32. Vamos orar primeiro? Senhor nosso Deus, fala conosco, Senhor. Precisamos do Senhor. Senhor, mexe com o teu povo nessa noite. Aqueles talvez que estejam aprisionados pelo marasmo, talvez aprisionados pelo desânimo, pela descrença, que o Senhor inunde o coração deles com fé. Aqueles talvez que estejam patinando na sua vida cristã, no seu testemunho, talvez estejam precisando de transformações, de decisões e mudanças. Inunda, Senhor, o coração deles com a fé verdadeira. Senhor,
Fala conosco, ó Deus. Precisamos ouvir, Senhor. E usa, Senhor, o pregador como teu instrumento. Tem misericórdia dele. Muito obrigado, ó Deus. Já podemos agradecer ao Senhor pela fé. Sabemos que o Senhor operará nessa noite. Obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que mais direi ainda? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. E ele vai dizer, vai seguindo em diante aí. Eu estava estudando um pouquinho a vida desses que foram nominados, eu fiz um slide. Gideão liderou os 300, não de Esparta, né, os 300 de Israel, contra os midianitas, e com apenas 300 homens venceu um exército inteiro. Baraque derrotou os exércitos de Jabim, o cananeu. Sansão libertou o povo dos filisteus. Bom, Sansão tem várias dessas categorias que ele citou aqui, a gente poderia também estar encaixando aí na vida de Sansão. Ele lutou contra um leão, né? Davi lutou contra o leão, inclusive quando ele foi falar que ele podia vencer Golias, ele cita isso. Olha, eu já ganhei um leão, já lutei contra um urso, ganhei. Contra esse cara aí. Jefté venceu os amonitas. A história de Jefté é interessante, ninguém gostava dele. Não porque ele tivesse feito alguma coisa em si, simplesmente porque era o filho de um relacionamento extraconjugal do seu pai. Filho de uma prostituta. Deus pode usar o filho de uma prostituta? Pode. Assim como usou a prostituta, Raabe. Davi, o maior rei de Israel. Davi pela fé, eu lembro daquela palavra de Golias: vocês não são nada, eu quero ver se o Deus de vocês pode me vencer. Cadê o Deus de vocês? Davi chega para ele: ó Golias, tu vem contra nós com espada e lança, mas nós viemos contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo sua carne será entregue aos abutres. Isso é um homem de fé. Pelo tamanho que ele tinha e pelo tamanho que Golias tinha, ele percebia que ele não estava lutando apenas com pedras e com a mão, mas ele estava lutando com a fé dele. Samuel, quem ouviu Deus chamar e que se relacionava com Deus, estabeleceu reinos. Foi através de Samuel, foi na época de Samuel que Deus estabeleceu o reino monárquico em Israel. Ele colocou reis, ele ungiu reis e tirou reis. E os profetas, nós temos tantos exemplos. Talvez a gente podia estar lembrando aí, aquele que extinguiu a força do fogo, a gente podia estar lembrando de Daniel e seus amigos, né? Sadraque, Mesaque, Abidnego, quando foram jogados lá na fornalha ardente, nada lhes aconteceu. Talvez a questão de fechar a boca dos leões, a gente lembra de Daniel também, cujo anjo entrou lá na cova junto com ele e falou: olha, nenhum leão me fez mal, ó rei, vive tu para sempre. Tantos outros profetas, a gente pode lembrar também de Elias, Eliseu, tantos outros. O texto ele vai fazer uma colocação que para mim é muito importante. Até agora, nós vimos aqueles exemplos dos homens de Deus, que são aqueles exemplos de grandes vitórias, de marcas
que são daqueles que valeria a pena você fazer um filme daquilo, né? As muralhas caindo, o mar abrindo, né? Você pensar talvez no servo de Deus sendo arrebatado, não experimentando a morte. Talvez pensar em Enoque, que morreu jovem, com 365 anos, mas deixou um bom testemunho. Só que o texto, talvez, e eu acho linda a palavra de Deus, porque o texto ele não vai só mostrar que a vitória marca a nossa fé. Olhem o texto junto comigo, e a gente vai entender que a fé em Deus não é aquela fé do eu creio que, mas ela é a fé do eu creio ainda que. Esses homens, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Posso me lembrar daquela viúva de Sarepta, ou da Sulanita, não é? Um com Elias e outro com Eliseu. Elias foi lá, a filha da viúva morreu, ele foi e ressuscitou. A mulher creu em Deus e recebeu seu filho de volta. Talvez nós vamos citar também daquelas pessoas no Novo Testamento que também tiveram a ressurreição dos seus filhos. Lembro daquele homem que foi encontrar com Jesus. Jesus, meu filho está muito doente, pode voltar, que quando você encontrar seu filho, ele está bom. Demora um dia para o homem voltar para casa e falar, olha, teu filho está bom. Que horas foi isso? Por volta de 13h. Olha, foi esse horário que Jesus falou. Ele creu e Deus abençoou ele. Mas olha só, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Só vitória. Alguns foram torturados. Opa! Percebe uma mudança? Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Eles não abriram mão da sua fé, mesmo que lhes custasse a morte, ou a própria vida. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Percebe a guinada no texto? Não me parece muito vitorioso. Talvez não ia ter graça fazer um filme com esses homens de fé que foram apedrejados, presos. Outros, por sua vez, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. É interessante porque alguns, lá no versículo 34, escaparam ao fio da espada. Mas aqui, no versículo 37, foram mortos ao fio da espada. É interessante porque hoje a gente vive um momento, só vou ter fé se as coisas saírem do jeito que eu quero. Só tenho fé se as coisas derem certo. Aí eu creio em Deus. Não, só vou ter fé se o meu filho for curado. Se não for curado, não tenho fé. Gente, tem gente fazendo propaganda disso na televisão. Aqui o milagre vai acontecer. Quem disse que Deus quer que todo mundo receba milagre? Será que Deus não tem uma lição maior, ensinando as pessoas, talvez através da dor e do sofrimento? É isso que Ele está mostrando aqui, que teve pessoas que demonstraram a sua fé, não através das vitórias, mas através da dor, do sofrimento, da incompreensão, da inadequação. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas, de cabra. Posso lembrar aqui de Elias, posso lembrar também de João Batista. Necessitados, afligidos, maltratados. Gente, ele vai dizer que vai ter crente que pela sua fé, pela sua firmeza, vão provar a sua fé sendo maltratado.
Não me parece, gente, esse evangelho que é o verdadeiro, não me parece o que é pregado em muito lugar aí, que só vale quando dá tudo certo. Que Deus só é grande quando responde a minha oração ou opera milagre. Não, Deus é grande, mesmo quando eu tenho que sofrer por Ele. Irmãos, tirar o sofrimento da vida cristã é aniquilar metade dos exemplos de fé da Bíblia. Irmãos, eu e você, nós precisamos ser exemplos de fé, dando um bom testemunho, mesmo no meio do sofrimento, quando as coisas não dão certo. Agora, como nós reagimos quando somos injuriados, como somos injustiçados, quando falam mal de nós ou nos maltratam? Como a gente reage? Com raiva? Com ódio? Discutindo? Esse é o jeito do mundo de reagir, não é o jeito dos homens de fé de reagirem. Como você reage? Quando te zoam, quando maltratam você, quando talvez aqui dentro da igreja tem alguém te perturbando, te atrapalhando, como você vai reagir? Eu saio do grupo, eu paro de brincar, eu não vou mais na igreja, não quero ir mais nos jovens, não quero ir mais nos adolescentes, não brinco mais. É assim que os homens de fé fizeram. O pastor é muito mole, o pastor é muito duro. Essa igreja é boa, não, essa igreja é muito fria. E como você reage? Ele vai falar desses homens mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabra, necessitados. Gente, muitas vezes por causa da sua fé, você vai passar por dificuldade financeira. Mas não me parece esse evangelho cor-de-rosa, de prosperidade. Esse evangelho não está na Bíblia, gente. Porque vai falar de homens de fé que, por causa da sua fé, abriram mão de ganhar dinheiro. Existe uma teologia demoníaca que diz: se você é um homem de Deus, se você tem fé, tu vai ter dinheiro. Não é isso que eu estou lendo aqui em Hebreus. Não é isso que nós estamos lendo aqui. Se você tem fé, tu vai ter o carro novo, a casa nova, a mulher nova. Alguns estão fazendo isso, né? Começa a ganhar dinheiro, troca tudo, até a esposa. Tem pastor fazendo isso. Aqui não é isso que o texto está falando que esses homens, eles abriram mão de ganhar dinheiro, eles abriram mão das suas fazendas. Eu fico pensando, João Batista era para ser sacerdote em Israel. O conceito de sacerdote era altíssimo, porque ele era filho de sacerdote, ele tinha o direito. O que ele preferiu? Sair do sistema, para lá de fora da cidade, ser aquela voz que clama a partir do deserto. E lá de fora ele falava: o Messias chegará, preparem os seus corações. Meus irmãos, quanto você ainda valoriza a roupa? Quanto você ainda valoriza o sapato? Quanto você ainda valoriza o cabelo? Quanto aqui você ainda valoriza o carro novo? O tamanho da casa, os móveis que estão lá dentro? Meus irmãos, nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos aqui. Quanto do seu tempo você está preocupado nas coisas de Deus, em ser um homem de fé, uma mulher de fé? Ou quanto do seu tempo você está pensando: eu preciso ganhar mais dinheiro? Quanto você está pensando: poxa, eu preciso que os meus filhos sejam crentes, eu quero que eles conheçam o Senhor, que eles tenham intimidade com Deus? Ou quanto você está pensando: eu quero botar naquela escola porque tem mais status, o meu filho tem que ter um brinquedo novo, eu vou comprar um videogame de última geração para o meu filho? Quanto você está se preocupando que o seu filho seja apegado a Deus? Ou quanto você está ensinando ele a ser apegado às coisas materiais? Uma vez eu fui dar um presente para uma criança. Eu não tenho condição de dar presente, assim, a gente não tem muito dinheiro sobrando. Então a gente comprou um presente simples, uma lembrancinha. Ele pegou, olhou assim: só isso, tio? Isso aqui custa R$3.
que esse cara está aprendendo? Não é ser um homem de fé. Porque se eu sou de fé, eu imito o meu mestre. Quem é o meu mestre? Quem é teu mestre? Jesus. A Bíblia diz que Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. A Bíblia ela diz que o Senhor Jesus Cristo, se ele tinha alguma coisa, era a roupa do corpo. E nem isso ele ficou até o fim da vida dele. Por quê? O que fizeram com a roupa dele diante da cruz? Fizeram um sorteio. O Senhor Jesus Cristo não levou nada para o céu. Nada. Já pensaram nisso? Quanto você ainda corre por dinheiro, por situação social, por status? Quanto você ainda corre disso? Meus irmãos, eu preciso que você se compare com esses homens, eu preciso me comparar com eles. Porque a Bíblia vai dizer no versículo 38 que o mundo não era digno desses homens e dessas mulheres. O mundo não era um lugar adequado para eles, eles eram bons demais para esse mundo. Meus irmãos, será que eu sou bom demais para esse mundo? Ou eu estou igualzinho aqui parado? Não, pode deixar o Charles aí, que ele tem tudo a ver com o mundo. O quanto você tem se esforçado para ser realmente algum elemento, um corpo estranho aqui nesse mundo? Ou quanto você tem se esforçado para ser igual a todo mundo? Para agir como todo mundo, para falar como todo mundo, para se divertir como todo mundo. Meu irmão, eu fico pensando na minha vida, Senhor. Eu quero ser como esses homens aqui, que o mundo perceba que eu sou um peixe fora d'água nesse mundo. Não era para eu estar aqui. Mas como eles, eu ajo igual a todo mundo. Como às vezes eu me pego fazendo o que todo mundo faz, buscando o que todo mundo busca. Vai dizer que esses homens, eles eram bons demais para viver nesse mundo. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, por onde ninguém queria andar, eles iam. Estavam eles lá. Eu lembro daquela experiência do pastor que tinha um ministério com crianças portadoras de deficiência, mas daquelas deficiências bem severas. E as crianças, elas se sujavam, muitas delas não tinham controle das suas necessidades fisiológicas, e esse pastor ajudava lá a cuidar, limpava o cocô das crianças, limpava o xixi das crianças. Aí foram alguns empresários fazer serviço social da igreja, e foram lá e viram um pastor, aquele fedor de cocô, aquele negócio, e o pastor lá sorrindo para a criança, limpando o traseiro da criança. Aí o empresário falou: nossa, pastor, não tem dinheiro que pague no mundo para eu fazer isso. Aí o pastor olhou para ele e falou: nem para mim. Não tem dinheiro no mundo que me pague para fazer isso. O pastor, nem para mim. Agora, sabe o que eu acho interessante nessa história? Todos esses que obtiveram um bom testemunho pela sua fé. O bom testemunho que eles deram não foi nem sempre pelo seu discurso, não foi nem sempre por outras atividades, não foram por causa dessas grandes coisas. Eles obtiveram um bom testemunho pela sua fé. De novo, a fé é aquela, Deus disse, eu vou fazer. Deus mandou, eu obedeço. Deus falou que não é para fazer isso, então não vou fazer. É aí que gera bom testemunho. Esses que obtiveram bom testemunho pela sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Gente, esses homens que eram tão bons, que o mundo era um lugar inadequado para eles, o lugar adequado era o céu mesmo. E é isso que eu fico pensando, essa é a minha pergunta para você: o quanto o mundo é adequado para você? Você está no lugar certo? Ou o quanto você está no lugar errado porque você é peregrino, porque você tinha que estar lá no céu?
Vai me dizer que esses caras, mesmo vivendo isso tudo, eles ainda não obtiveram a concretização da promessa. Eles ainda não viram o Messias. Eles ainda não tinham recebido a luz do Evangelho. Eles não tiveram esse privilégio. Eles ainda não tiveram a esperança concretizada da cidade que vem, da pátria do céu. Eles sabiam que ela viria, mas eles não viram. Eles não viram porque Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Deus ainda vai usar a nossa vida, para que quando nós recebêssemos a promessa, eles tivessem a certeza, ó, não falei que Jesus viria lá, ó. Tem gente recebendo Jesus. Eu não falei que o Messias viria. Deus, por causa da nossa decisão, aperfeiçoa a fé deles. A fé se torna ainda mais robusta. Ó, aí, ó, tá vendo o que eu acreditava? Aí aconteceu, a cidade nova vai chegar. A pátria celeste, ela é real. E detalhe, esse povo já está estabelecendo esta pátria. Aqui, o reino de Deus já está sendo estabelecido. Nós não falamos que haveria um reino, que seria um reino sempre eterno, e que o seu reinado não teria fim. Aí, ó, através da vida desses servos agora, está provando para o mundo que nós estávamos certos, que a nossa fé era verdadeira. Gente, mas é uma vergonha para nós. Esses homens e mulheres, eles eram muito mais merecedores do que eu, de ter visto a promessa se concretizar. Todos deram bom testemunho. Se o nome deles foi lembrado, foi por serem pessoas de fé. Mas eles não receberam a promessa porque ela vem por Jesus. Nós recebemos a promessa. Somos mais privilegiados do que ele, pois temos a concretização do que era esperança e do que eles não podiam ver. Hoje nós podemos ver o reino de Deus na terra. Eles não podiam, eles criam nele. Nós podemos ver. Gente, aí você olha aqui, ó, o reino de Deus aqui, ó, sendo estabelecido através de nós. Essa sensação de inadequação precisa tocar o seu coração. Meu irmão, deixa isso bater na sua vida. Hoje talvez seja o momento de você dar um reset aí na sua vida espiritual. Talvez hoje seja o momento de você começar de novo alguma coisa. Talvez você começou bem para um lado e você está indo mal. Hoje é um momento de você, cara, recomeça. Sabe por quê? E o capítulo 12, ele começa assim. Por causa disso, portanto, ele termina a galeria da fé, ele fala, olha, esses homens cujo mundo não era digno, o mundo era um lugar inadequado para eles, porque o lugar adequado para eles era o céu. Esses homens não tiveram o privilégio que vocês tiveram, que eu tive e você teve. Nós vimos a concretização da promessa do reino de Deus. Nós estamos vendo. Por causa disso, já que você pode ter uma fé menor, porque a nossa fé vê, a deles não via. A nossa fé pode pegar, a deles era esperança. Já que vocês têm essa fé, que é mais robusta, que comprova que o que eles criam era verdade, também nós, então, temos uma responsabilidade diante disso. Por causa disso, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, a palavra testemunho de novo, vai estar lá no versículo 2, vai estar mais na frente quando fala de Enoque no versículo 5, no versículo 39 fala de novo, e agora ele vai falar, já que nós temos todas essas testemunhas, todas essas pessoas que deram testemunho,
Quem são as testemunhas hoje? Quem são as testemunhas hoje? Agora eu vou falar o seguinte, talvez algumas pessoas estão falando, nós somos testemunhas. Agora eu gostaria que você aperfeiçoasse a sua resposta. Quem é a testemunha hoje? Respondam para mim. Eu sou a testemunha. Atos 1:8 não diz que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e nós seríamos o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. É para isso que Ele nos deu o Espírito Santo, porque agora quem é testemunha sou eu, é você. E eu pergunto de novo, quem é a testemunha? Eu? Mas já que nós que somos as testemunhas hoje, temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas. Quem são? Esses que nós colocamos aqui no capítulo 11. Esses homens e mulheres de fé. De alguma forma, o termo aqui, ele descreve um cenário, que era um cenário muito comum para o povo hebreu e para o povo judeu que vivia na Europa, que vivia num contexto romano. Aqui o cenário aqui é um cenário de um grande coliseu, de arquibancadas ao redor. E ele está citando aqui, ele está narrando uma corrida. Ele vai falar que existe ao nosso redor uma grande nuvem de testemunhas, como se fosse realmente ali uma arquibancada lotada de gente. E vai começar uma corrida. Vamos ter aqui uma disputa aqui. Ele vai falar que estão a nos rodear. Sabe quem é essa plateia, esse grande público, essa galera que está ao nosso redor? São aqueles homens e mulheres de fé, que deixaram o seu testemunho. E hoje eles estão observando. Essa é a ilustração que ele está dando. É como se eles estivessem nos observando e vendo. E agora? Passamos o bastão para esses. Como será que eles correrão? Essa é a figura que ele está falando aqui. Existem sobre a nossa volta um ginásio, um estádio lotado de pessoas, mas não são qualquer pessoa não. São de homens e mulheres que ficaram até o fim. Eu estava estudando sobre esse texto. Eu lembro daqueles que... Lembra que Elias correu de Jezabel, porque Jezabel queria matar os profetas, e Elias falou: ó Senhor, só eu sobrei, só eu que sou fiel. O que Deus falou para ele? Eu tenho mais quantos? Alguém lembra? Mais de 1.000? 7.000. Inominados. Nos seus nomes não aparece, mas para Deus contava. Olha, Elias, você não está sozinho não, filho. Só aqui em Israel tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos. Eu sei quem eles são. Eles estão hoje no estádio olhando para nós. E tem tantos outros. Homens fiéis. Pessoas de fé. Talvez eu possa me lembrar do dono do jeguinho. Sabe quem é esse? Você lembra aquele que deixou o jumentinho? Que ele falou, ó, vai lá. Se alguém perguntar o que estão fazendo, você fala, o mestre pediu. E a pessoa, lembra? Cara, o que vocês estão fazendo? O mestre pediu. Opa. Cara, era algum homem de fé, inominado, anônimo. Nós não sabemos o nome dele. Olha, vai andando lá, prepara a Páscoa para mim, nós vamos usar um terraço. Mas que terraço? Ó, quando você encontrar um homem com um jarro na cabeça, é aquele lá. Fala que o senhor quer saber onde é o local. Eles andam na rua, daqui a pouco tem um homem com um jarro na cabeça. Gente, isso era incomum, que quem andava com jarro na cabeça era a mulher. Eles falam, param, cara, ó, o mestre mandou você mostrar pra gente. O cara simplesmente foi lá e mostrou, é aqui. Qual o nome desse homem? Anônimo. Mas Deus usou ele. Existem tantas cartas que Paulo fala, olha, eu quero saudar a igreja, eu e os cooperadores que estão comigo aqui. Que cooperadores? Não sei, não tem nome. Mas hoje eles estão ao nosso redor nos olhando.
observando o nosso cristianismo, observando a nossa fé, ele vai falar que existe uma grande nuvem de testemunhas nesse grande estádio, olhando para nós, para vermos como a gente está correndo. Esses homens que o mundo não era digno, esses homens e mulheres que deram seu sangue para que o Evangelho chegasse até nós hoje, esses homens e mulheres que foram mortos pelos leões, esses homens e mulheres que foram crucificados, que foram queimados vivos, homens e mulheres que tiveram suas línguas cortadas, suas mãos arrancadas porque liam a Bíblia, esses homens e mulheres que o mundo era um lugar inadequado para eles, hoje eles fazem parte dessa grande nuvem de testemunha que está olhando para você, como você está correndo, como você está vivendo a sua vida. Só que você está se pegando em picuinha, em bobeira, ele vai falar: já que nós temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, lancem fora o peso. Irmãos, talvez na sua caminhada cristã, é interessante, de novo, ele está narrando essa figura de um atleta olímpico, um atleta que corria num estádio. Que roupa que um atleta tinha? Como que um atleta vai correr? De calça jeans? Pode calça jeans, Rafa? Pode calça jeans? Não pode calça jeans. Que marca não pode? Chinelo? Pô, o cara vai correr de chinelo? Já viu o cara correndo de chinelo? Como é que é a coisa mais engraçada do mundo? Que ele fica correndo com os dedos assim para o chinelo não sair, né? A Bíblia fala que você pode ter a sua carreira cristã atrapalhada por uma coisa que em si não é pecado, mas é um peso, te atrapalha. Porque ele vai falar depois do pecado, calma, a gente já chega lá. Mas é que ele está falando para você se desembaraçar, parece que você está enrolado com alguma coisa pesada. Ele está falando desembaraçando de todo o peso e do pecado. Então, existe diferença aqui. Meu irmão, o que você faz? Pode até não ser pecado, mas é um peso que atrapalha a sua caminhada. Um estilinho, um jeito de se vestir, talvez não é indecente, mas toma mais tempo do que precisa. Talvez você pode até beirar assim para o caso do pecado, né, que é você dar mais valor àquela roupa, ou dar mais valor às pessoas dar mais valor às roupas do que às pessoas que eles estão vestindo. Mas pensa no peso, alguma atividade, alguma coisa na sua agenda que atrapalha a sua vida cristã. Quanto tempo você tem se dedicado à leitura da Bíblia? Quanto tempo você fica na internet? É pecado usar a internet? Pode ser, mas de uma forma geral não é. Mas quanto tempo você se dedica aos Twitters, aos Facebooks, às coisas, e você está abrindo mão de ler a Bíblia? Aí você faz aquela devocional de 10 minutos e gasta 4 horas no Face. Pode até não ser pecado, mas está beirando, né? Mas é um peso, cara, está atrapalhando a sua caminhada. Pô, se tu estivesse lendo a Bíblia, um livro que falasse sobre algum assunto de Deus, ia ser muito mais edificante. Qual o peso que você colocou na sua agenda, na sua vida, que está te atrapalhando? Pode ser um relacionamento, uma amizade, pode ser um amigo, um colega, pode ser uma atividade, pode ser um lazer. Eu lembro de uma vez de uma família que conseguiu comprar uma casa na praia. É pecado ter casa na praia? Lógico que não. Alguns vão dizer, ufa. Mas eu lembro muito bem dessa família, porque eles faziam o seguinte: sexta-noite eles iam para a praia, passavam lá um sábado à noite, rapidinho eles voltavam, para quê? Domingo de manhã, estavam lá na igreja. Beleza? Olha que legal. Daqui a pouco eles faziam o seguinte: olha, dirigir de noite é muito difícil, é muito perigoso, vamos fazer o seguinte, vamos acordar às 5 da manhã, a gente acorda às 5 da manhã, já vai direto para a igreja. Tudo bem, né? Daqui a pouco, muito difícil acordar às 5 da manhã, vamos fazer o seguinte,
a gente tem que estar direitinho diante do nosso Deus, a gente tem que estar descansado. Olha a conversa, olha o embuste. Então o que nós vamos fazer? A gente sai daqui de manhã, chega em casa, dá aquela dormida e à noite nós vamos para o culto. Olha que bonito. Aí a gente chega lá arrumadinho, cheirosinho para adorar o nosso Deus. Daqui a pouco, esse peso vira pecado, porque não vai mais domingo para a igreja. Fica na praia. O peso foi essa atividade que em si não era pecado, mas começou a substituir aquilo que deveria ser de Deus. Quando eu coloquei uma agenda que atrapalha a minha vida cristã, qual que é o peso, talvez, que você tem carregado? Ele vai falar, cara, esses homens e mulheres cujo mundo não era digno, ele está olhando para nós. Eles falam, cara, eu morria para o evangelho chegar para esse cara. Cara, minha língua foi cortada, cara, meu sangue verteu por causa dessa garota. Ah, você está brincando? Ah, não acredito, cara. Eu tomei chibatada nas costas por causa daquela adolescente, você está me zoando. Para isso? Cara, eu fiquei preso, amarrado no escuro, sendo comido por rato, por causa daquele jovem ali, viver a vida cristã daquele jeito. Ah, tá brincando? Foi para isso? Para o marido tratar a esposa daquele jeito, para a esposa ser rebelde daquela forma? Ah, não. Eu fico imaginando esses homens no estádio, essas mulheres no estádio. Eu não acredito, cara, eles viram a concretização das promessas. Nós não tivemos esse privilégio. Eles têm esse privilégio para fazer isso com esse privilégio? Tá brincando? Para não contar para ninguém? Para ficar incubado? Para ficar nhenhenhen, atrapalhando o crescimento da igreja? Para isso? Essa fé não é boa. Esse peso das coisas que tem que ser do meu jeito, das coisas que tem que ser da minha forma, fulano não me falou do jeito que eu queria, fulano não me cumprimentou quando eu cheguei. Cara, isso é um peso na sua vida. Fulano não te cumprimentou, vai lá e cumprimenta ele. Qual o problema? Ah, o irmão não me falou como eu gostaria que ele falasse. Vai lá e conversa com ele. Ou às vezes até releva, porque de repente quem está cheio de coisa é você. O irmão até falou normal contigo, mas você que está cheio de nhenhenhen. Oh, tem gente morrendo indo para o inferno, vamos. Abra a mão do peso e do pecado. Tem coisa talvez que é pecado que você está fazendo, está atrapalhando a sua vida cristã, está atrapalhando a corrida, está desviando o teu olhar, está desviando o foco que você deveria ter por causa de bobeira ou por causa de pecado. É um relacionamento errado, é uma atitude errada, é um quartinho de bagunça que você tem lá ninguém mexe, lá ninguém toca. Meu irmão, abre mão disso. Porque existem homens e mulheres nesse grande estágio que estão nos observando. Homens que o mundo não era digno, eles eram inadequados para esse mundo e eles sofreram para que a nossa fé fosse mais completa. Eu vou tomar cuidado com a minha vida, eu vou tomar cuidado com os meus relacionamentos, eu vou cumprir, ela diz aqui, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus fez uma proposta para você, ó, quer andar na vida cristã? Quer andar no meu caminho? Quer correr essa corrida? Um dia você teve que responder isso para ele. Você pode ter dito não quero correr essa carreira, deixa eu ficar no mundão. Mas se Deus te propôs isso, se você disse sim, então vamos segurar com perseverança isso daí. Vamos correr do jeito certo, para a gente honrar essas pessoas que morreram pelo Evangelho e pela fé verdadeira. Para a gente honrar aquele que foi o autor e consumador da fé desses homens e mulheres. Para a gente honrar o testemunho que eles deram. Essa igreja vai honrar o legado que nós recebemos desses homens e mulheres.
eu vou correr com perseverança. É interessante que perseverança dá a ideia de que não é uma coisa fácil, concorda? Eu tenho que correr com perseverança. Eu tenho que correr para valer. Eu tenho que pegar mesmo, olha, eu vou correr, eu vou me preparar. Eu vou viver a vida cristã, não do meu jeito, mas diante da fé verdadeira, que é o quê? O conjunto daquilo que Deus disse. É isso que eu vou crer, é assim que eu vou viver. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele já definiu para mim e para você, gente, como que é a nossa manifestação religiosa, como deve ser o nosso casamento, como deve ser a criação dos nossos filhos, como eu vou me comportar na escola, no trabalho, como eu vou lidar com o dinheiro, como eu vou fazer as minhas celebrações, como vai ser a minha diversão, o meu lazer. Deus já definiu isso tudo para mim. Então essa é a carreira que me foi proposta. Eu vou seguir essa carreira. E eu vou honrar esses testemunhos que eu vi através da palavra de Deus. E eu vou honrar o testemunho daqueles que eu não vi, mas que foi por causa deles que o Evangelho chegou até mim. Até que o Evangelho chegou até a minha pessoa. Eu vou correr essa carreira com perseverança. E eu vou parar de ficar olhando para essas coisas temporais, para essas coisas terrenas. Eu vou parar de ficar valorizando essas coisas que o mundo todo valoriza. Eu vou fixar o meu olho num ponto só. Eu estava lendo um pouquinho sobre uma entrevista que foi feita com o treinador do Usain Bolt. Sabe quem é o Usain Bolt? É o homem mais rápido do mundo hoje. E fizeram uma entrevista com o treinador dele. E o treinador estava falando que uma das coisas que faz com que ele consiga desempenhar a velocidade é o fato dele poder mirar lá no fundo a linha de chegada. E é lá que ele vai chegar. E no início da corrida, é só ali que ele olha, ele não olha para o lado. Você pode ver que ele só vai olhar para o lado, às vezes, quando ele já está chegando perto. Mas no início da corrida, o que ele está olhando é aquele ponto, é aquele alvo, é aquele objetivo. Meus irmãos, essa tem que ser a nossa visão de igreja. Muitas pessoas se decepcionaram com a igreja porque eles mudaram o foco da sua corrida e começaram a focar no pastor, a focar na esposa do pastor, a focar na liderança, a focar no irmão, a focar na liturgia, a focar no grupo de louvor. Não, os meus olhos têm que estar fitos em quem? Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele merece o nosso foco. E se eu vou cooperar com a igreja para o crescimento dela, não é porque eu simplesmente gosto da denominação, gosto ali do local, gosto das pessoas. Eu posso gostar disso tudo, mas é por causa de Jesus. Ele é o meu alvo. Ele é o autor. Ele é o começo e é o fim da minha fé. E Ele conquistou isso. Porque em troca da alegria, olhando o que Ele produziria no universo, suportou a cruz. Não se preocupou em ser envergonhado. E hoje está à destra de Deus. Eu lembro dessa questão de ser envergonhado no versículo 16. Qual que é a vergonha? Não só a vergonha da cruz. Não é sobre essa vergonha apenas que Ele não se importou. Ele não se importou com outra vergonha. Com uma vergonha que seria mais vergonhosa. Ele não se importou em ser o meu Deus. Ele teria alguém mais digno para que fosse seu seguidor. Mas Ele aceitou. Ele me aceitou.
eu fico imaginando o diabo contra ele. Falou, cara, tu vai ser Deus do Charles? Tá brincando? Cara, você é um grande Deus, o Senhor do universo. Vai ter um servo como ele? Ah, você tá brincando? Tu vai querer salvar ele, tu vai morrer por ele. Ah, isso é vergonhoso demais para o Senhor. Esse cara não merece isso, não. Talvez ele falou isso de você também. Isso é vergonhoso. Um Deus santo, poderoso e perfeito. Ele podia fazer um servo melhor se ele quisesse. Não, eu quero o Charles. Eu quero o Joel. Eu quero o João. Isso é vergonha. Ele não estava nem aí. Ele não se envergonha de nós, de ser chamado Deus deles, porquanto lhes preparou uma cidade. O Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele merece a glória, e Ele conquistou isso pelo que Ele fez também. Por isso que Hebreus vai dizer que Ele foi aperfeiçoado. Não, imagina, o perfeito se tornou ainda mais perfeito, mais completo. Não só pelo que Ele é, mas também pelo que Ele fez, pelo que Ele suportou, pela vergonha que Ele enfrentou por minha causa e por sua. Meus irmãos, isso precisa fazer alguma coisa com a gente. Isso tem que mexer com a gente de alguma forma. Cara, isso tem que mudar o teu jeito de olhar para o cristianismo. Isso tem que mudar o teu jeito de olhar para a igreja, de olhar a tua vida cristã. Isso tem que mexer com você. Isso tem que mudar com o teu estilo, com os teus alvos, com os teus sonhos, com quem você vai casar, como é que vai ser a tua vida, a tua criação de filhos, como você vai desempenhar. Isso tem que mudar, cara, as coisas. Que colega que eu vou ter, que tipo de música eu vou ouvir ou eu vou cantar. Nossa, que eu fico pensando na minha vida, quanta coisa eu já fiz envergonhando essas testemunhas e envergonhando o autor da minha fé. Quantas vezes eu me lembro, eu preciso parar e pedir perdão, Senhor, eu me envergonho, eu preciso do Senhor, obrigado pela tua graça. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. E Deus ainda assim põe um anel no meu dedo, me dá a melhor veste e faz uma festa. Isso vai ter que mudar. Com quem que eu vou querer casar? Por que eu vou querer casar? Para que eu vou querer ter filho? Tudo isso está ligado a essa questão aqui. Eu recebi uma bênção. Como eu vou me alegrar com os meus amigos? Quais serão os meus amigos? Com quem eu vou me abrir? Com quem eu vou compartilhar minhas dores? Ou com quem eu vou compartilhar as minhas alegrias? Cara, eu vou correr essa carreira com perseverança, porque o meu Deus merece e porque eu quero honrar o legado dessas testemunhas. E eu quero um dia que as pessoas percebam, cara, esse lugar aqui não era para o Charles mesmo. Olha, o Charles aqui na terra estava no lugar errado. Eu sonho lá na minha morte, lá que as pessoas digam isso. Cara, ainda bem que ele morreu, porque agora ele está no lugar certo. Esse lugar não era para ele, era sujo demais, era pecaminoso demais, era injusto demais. Olha, agora ele está no lugar certo, agora ele está no lugar dele. Eu queria que essa igreja fosse marcada dessa forma. Poxa, ali existe um grupo de pessoas que elas querem honrar a Deus. E eu percebo que elas são meio inadequadas para esse ambiente.
Eles têm algumas convicções que são tão fortes. Eu posso até não ter a convicção deles, mas eu acho legal. Algumas coisas que eles acreditam. Eu gostaria muito de um dia poder ser um homem dos quais o mundo não é digno, não é o lugar certo. Eu queria que você tivesse esse sonho junto comigo. Que você começasse a reaver os valores de Deus e reavaliar quais são os seus valores, o que realmente te faz feliz, o que realmente tira a sua alegria. Será que o que te faz feliz é aquilo que faz Deus feliz? Será que o que te entristece é aquilo que entristece a Deus? Será que as coisas que você dá risada são aquelas coisas que alegrariam a Deus? Como está o seu humor, se ele está adequado? Qual é a sua perspectiva a respeito da sua vizinhança, a respeito do mundo? Será que é a mesma perspectiva de Deus? Cara, isso tem que mexer com a gente. Gente, nós não aprendemos durante esse tempo todo apenas o exemplo de alguns homens que Deus usou e foi uma benção. Não, existem pessoas que Deus usou cujos nomes não aparecem, mas são homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Eu e você precisamos nos tornar desses. Mesmo que o nosso nome não apareça. Gente, eu não estou preocupado em ser aquele grande pastor, aquele cara que aparece lá na mídia. Cara, eu não quero, contanto que Deus abençoe as pessoas que Ele me deu para administrar, que eu possa ser um exemplo, para que eu possa ser um homem de Deus na vida dessas pessoas, que eu cuide do jeito certo com essas pessoas, para que naquele dia que eu vou prestar conta eu não gema tanto. Para mim é suficiente. Será que somos dignos desse mundo? Esses homens deram um bom testemunho. Será que nós temos dado bom testemunho naquilo que fazemos? Será que eu e você estamos num processo de abrir mão de pesos e de pecados? Deus te propôs uma carreira cristã. Você está querendo realmente seguir essa carreira? Ninguém pode servir a dois senhores. Tem gente que está tentando. Mas aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou é verdade. Tu vai agradar um e vai aborrecer o outro. Não dá. Não dá. Você precisa escolher. Se você vai seguir a carreira cristã, então vamos seguir direito. Vamos fazer a coisa certa. Vamos obedecer o Senhor até o fim. Vamos fazer do jeito dele. E a pergunta final, né? Será que o Senhor Jesus Cristo é realmente o teu alvo? Será que Ele é realmente o autor e o consumador da sua fé? Da sua fé? Ou será que tem coisas que é de Jesus e tem coisas que é da sua cabeça, naquilo que você acredita? Talvez você vai precisar fazer uma limpeza aí. Meus irmãos, vamos correr essa corrida de forma que a gente agrade o Senhor, que não sentiu vergonha de ser chamado nosso Deus. Mas vamos também seguir essa carreira, essa corrida, honrando a memória e o legado desses homens e mulheres cujo mundo não era digno, dessas pessoas que deram um bom testemunho. Vamos correr direito, para que quando eles olhem, quando eles ficarem sabendo da nossa história, eles sintam aquela alegria por saber, valeu a pena. Não só porque eu fiz o que Deus mandou, mas porque o resultado na vida daquela pessoa foi bom. Isso vai gerar maior glória ainda
a Deus. Meu irmão, pensa aí na sua vida, talvez você vai precisar tomar algumas decisões, talvez você, olha, eu tenho um estilo que não é nem pecaminoso, mas esse estilo não aproxima as pessoas de Deus. Olha, muda o estilo. Deus nos fez seres humanos capazes de mudança, ainda bem que podemos mudar, muda logo. Abra mão de alguma coisa talvez que está atrapalhando você trabalhar mais para Deus, servir mais a obra do Senhor. Muda. Abra mão talvez de algum pecado que está te desqualificando, que está te tirando a alegria da salvação. Abre mão e segue com fé essa carreira. Que a gente possa ser uma bênção, né? Para a história do Evangelho que está sendo escrita. Para a história do Evangelho do Brasil, de Serra Negra, né? Para a história do Evangelho na nossa família. Que a gente possa escrever páginas bonitas de ser lida, né? Eu nunca tive que fazer um velório do pessoal da igreja. Não teve ninguém que era membro da igreja que morreu, até hoje. Em 10 anos. Olha que benção. Mas eu tive que fazer muitos velórios. E de algumas pessoas que eu conhecia. Agora, eu lembro do velório do meu avô, cara, o Gedor. O pastor França conheceu ele. Gente, era um sentimento tão esquisito. Tinha algumas pessoas chorando, sim. Mas não era aquele choro desesperado quando eu vejo nos outros velórios, sabe? Era aquele choro da saudade. Mas antes da gente enterrar o vovô, algumas pessoas chegavam e aproveitavam assim um momento assim, as pessoas cantando e falavam, olha, eu lembro do seu Gedor, do pastor Gedor, olha, na minha vida ele fez isso, eu lembro uma vez que eu estava mal com a minha esposa, a gente estava a ponto de separar, Deus usou aquele homem. Ninguém da família precisou abrir a boca para falar bem dele. Ninguém precisou chegar e falar, olha, esse homem era... As pessoas chegavam e davam seus testemunhos de como aquele homem foi importante. Olha, gente, eu quero dizer que esse homem aqui, ó, Deus usou esse homem para me tirar da bebida. Eu era um bêbado. Eu era um alcoólatra. E Deus usou o amor através desse homem aqui. Hoje eu estou aqui. Hoje eu sou diácono. O sentimento que a gente tinha era assim, olha, foi bom, porque agora ele está no lugar que é dele. Agora tem outros, gente, que não dá para você, não tem nada de bom realmente que a gente possa falar dele. O que adiantou talvez tantas virtudes, se a primeira que ele devia ter ele não quis desenvolver, que era a virtude de ser amigo de Deus? De se entregar para Ele. Tu vai falar o quê? Ah, tudo bem, o cara é muito legal, foi um bom pai, foi não sei o quê, mas foi rebelde contra Deus. Ah, anulou todas as virtudes. Ah, foi um bom pai, marido fiel, coisa e tal, pagou todas as dívidas, coisa e tal, mas foi rebelde contra Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, por causa da sua rebeldia. O que adiantou? Mas eu fico pensando na minha vida e na sua, que já aceitamos o Senhor Jesus Cristo. O que vão falar da gente lá? O que vão falar?
Será que vai ser aquele velório, ó, vamos até esquecer um pouquinho a vida do cara, vamos pensar em Jesus. Normalmente a gente vai para a escatologia, né? Um dia nós vamos ressuscitar os salvos em Cristo. Porque não dá para falar da pessoa. Vamos então falar, né, do porvir, da vida de cada um. Vamos concentrar aqui na sua vida. Como é que vai ser, hein? Baixe sua cabeça nesse momento. Pensa aí como é que vai ser. Que legado você está deixando? Ah, é de um jovem rebelde. É de um jovem, talvez de uma jovem que não obedece. Talvez de um adolescente desobediente. Talvez de um adulto mentiroso. Talvez de um cara insubordinado. Talvez de uma mulher amarga. Qual que é o legado? Como que Deus lerá a sua vida? Talvez você, nessa noite, queira tomar uma decisão de mudança. Talvez você fale, Senhor, eu preciso começar de novo, eu preciso começar do zero. Senhor, me ajuda. Senhor, talvez eu precise mudar. Eu tenho pesos que hoje eu quero abrir mão desses pesos. Senhor, eu tenho pecados que hoje eu quero abrir mão desses pecados. Senhor, eu tenho um estilo de vida que não é o melhor. Eu tenho um estilinho de ser que não é o melhor. Senhor, muda meu jeito, meu caráter, muda a minha personalidade, muda o jeitão de eu ser. Me faz realmente novo. Alguém aqui gostaria de tomar essa decisão? Amém. Só levantar uma de suas mãos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Senhor, eu tenho que repensar minha vida. Amém. Pode abaixar, meu querido. Amém. Pode abaixar, minha irmã. Mais alguém? Senhor, eu preciso mudar. Amém, meu irmão. Pode abaixar. Mais alguém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Lá atrás eu vi você também. Glória a Deus. Senhor, eu preciso ser um crente melhor. Eu preciso ser mais digno do céu e não ser digno do mundo. O mundo não vai ser digno, Senhor. Não vai ser o local adequado. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Senhor, me ajuda. Amém. Amém. Lá atrás eu ouvi você. Mais alguém? Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso parar com essas bobeiras. Senhor, me ajuda. Mais alguém? Nós vamos orar. Quero orar pela sua vida. Tem mais alguém que precisa tomar essa decisão? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia, Senhor, de nós. E ajuda-nos, Senhor, nas decisões que precisamos tomar, talvez as decisões que já foram tomadas através desses irmãos aqui, que hoje se posicionam. Senhor, ajuda eles a manterem essa decisão, a se manterem firmes diante das repercussões de quererem ser crentes sérios no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, salva aqueles que estão ao nosso redor através das nossas vidas também. Ó Deus, que a nossa postura, a nossa fé gere um testemunho tão bom que isso venha contagiar as pessoas que estão ao nosso redor e modificar o jeito delas também. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a correr com perseverança essa corrida que o Senhor propôs para nós. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as lutas que temos travado. Ó Deus, pedimos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor e as consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos nós, Senhor, com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu quero sugerir para que você compartilhe com alguém a decisão que você tomou hoje. Talvez pense em alguém que você confie, que você sabe que é um crente fiel. Compartilha com ele a decisão ou com ela a decisão que você tomou e pede para que essa pessoa esteja orando por você, para que você fique firme
Porque a fé de verdade é essa fé que às vezes encontra barreiras, dói, sofre, mas é a fé certa. Compartilhe então com a pessoa: olha, eu tomei uma decisão hoje, a decisão que eu tomei foi assim, 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 assado. Eu queria que você estivesse orando por mim. Isso é uma coisa legal, porque você compartilhar a sua decisão, isso fortalece a convicção de que agora você precisa manter aquela postura. Tá bom, meu povo? Irmãos, que Deus abençoe muito. Quero agradecer também o pessoal que esteve conosco pela internet. É uma honra, um privilégio para nós. A gente fica feliz com os irmãos que muitas vezes, por alguma situação, não estão podendo ir à igreja, estão nos assistindo, participando do culto conosco. Eu quero agradecer também a todo mundo das equipes aí que nos ajudam a trazer isso, essa realidade. Isso é um sonho que a gente tinha, que agora a gente está podendo executar, dentre outros. Eu queria pedir para que você estivesse nessa semana pensando muito aí sobre a sua vida, sobre seu estilo, seu jeito, como você está. Por que você está vindo para a igreja? De repente você está vindo, é uma atividade que eu tenho que fazer, é um ponto que eu tenho que ir lá bater. Cara, não é isso. Não foi para isso que Jesus morreu. Não foi para isso que essas pessoas sofreram. Não foi para isso. Tá bom, meu povo? Baixe sua cabeça, com uma oração silenciosa. Estamos encerrados. Deus abençoe. Sinto a paz que excede todo entendimento e me faz prosseguir. Vejo uma luz como lâmpada para os meus pés e decido seguir. Reconhecendo que sou pecado, alcançado e comprado por seu perdão, perdão de Cristo o Salvador. Te seguirei.